O MBL finalmente se pronunciou sobre os áudios do Arthur Doval, o Mamãe Falei, deputado estadual por São Paulo. Mas era melhor eles terem ficado em silêncio do que terem se pronunciado da forma como se pronunciaram. Porque apesar de terem demonstrado repúdio às falas do Arthur, o MBL atribuiu os ataques a aproveitadores. A aproveitadores. E aí eles já extrapolaram o limite do aceitável. Porque o mínimo que o movimento deveria fazer era ter expulsado o Arthur dos seus membros, do seu quadro de membros. Mas ao manterem o Arthur como membro, e mais ainda, ao terem saído em defesa dele, como saíram atribuindo o ataque a aproveitadores, o MBL mostra que compactua com a mentalidade do Arthur Doval, que despreza os mais pobres. O Arthur Doval deixou claro que ele odeia os mais pobres, o que ele já havia deixado claro em 2020 quando ele atacou o padre Júlio Lancelotti. E eu quero trazer para vocês essa nota do MBL, mas antes eu preciso mais uma vez pedir a colaboração, pedir o apoio de cada um de vocês, porque vocês sabem que o YouTube de tempos em tempos muda o algoritmo. Isso prejudica alguns canais em detrimento a outros, isso provoca instabilidade, está nos provocando instabilidade. E nós começamos a superar essa instabilidade graças à colaboração de cada um de vocês, mas vocês precisam continuar nos ajudando. Então deixem o like e principalmente o comentário, a sua mensagem de repúdio ou simplesmente a sua mensagem de apoio ao canal e um elogio a mim, isso já ajuda demais e eu quero agradecer, muito obrigado a todos vocês. E vocês ficaram sabendo dos áudios do Arthur, que em um áudio lá ele falou que as mulheres ucranianas, elas são fáceis por serem pobres. Isso mostra todo o desprezo dele às pessoas mais pobres. E ele já tinha demonstrado isso em 2020 quando ele atacou o padre Júlio Lancelotti, falando que o padre era um cafetão da pobreza. E eu não sei se vocês estão familiarizados com o padre Júlio Lancelotti, mas ele é um padre da cidade de São Paulo que faz um trabalho diário com a população que está morando na rua, levando cobertores, levando marmitas, dando um pouco de dignidade e um pouco de conforto para aquelas pessoas que já foram abandonadas por todo o resto, inclusive por elas mesmas. E o Arthur fez um ataque covarde, o Arthur fez um ataque cruel à figura do padre Júlio Lancelotti, mostrando o desprezo dele aos mais pobres, que ficou evidente nesses áudios agora que foram vazados. Porque em dois momentos ele fala da pobreza. O primeiro deles que ele fala que as ucranianas eram fáceis não por serem loiras, não por serem ucranianas, não por serem do leste, mas por serem pobres. Ou seja, as pessoas pobres estão numa situação tão degradante que ele consegue pegar todas as minas. E depois ele fala, é muito mais fácil pegar em cidades pobres. Ou seja, porque ele é o ricão, porque ele é o poderoso, porque ele tem dinheiro, ele consegue subjugar, ele despreza aquelas pessoas. Basta balançar ali um maço de dinheiro que as pessoas pobres vão correndo atrás dele. Foi isso que ele demonstrou com essas falas sobre a Ucrânia, e ele já havia demonstrado isso com o padre Júlio Lancelotti. E o MBL compactua com essa mentalidade porque não expulsou o Arthur Doval dos seus quadros. O Podemos está discutindo a expulsão dele do partido. Inclusive, ele anunciou hoje que não vai mais ser candidato ao governo do estado de São Paulo. E não haveria a mínima condição para ele ser candidato. Não haveria a mínima condição depois de ele ter demonstrado todo esse desprezo, esse ódio à população mais pobre. E é isso que nós temos que ter em mente, tá? É isso que nós temos que ter em mente. O ódio dele, o desprezo à população mais pobre. E o MBL falou o seguinte: o MBL repudia o teor dos áudios do seu integrante, o deputado estadual Arthur Doval, e subscreve o que o próprio declarou oficialmente. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas e todas as pessoas que depositam a confiança em meu trabalho. Mas não é um problema de mulher, Arthur. Não é um problema de mulher. Você teria sido sexista ou machista se você tivesse falado elas são fáceis por serem do leste, elas são fáceis por serem loiras. Não, elas são fáceis por serem pobres. Ficou evidente o seu desprezo, o seu ódio aos mais pobres, aquilo que nós já desconfiamos pelos seus ataques ao padre Júlio. E o MBL mostra isso, porque em nenhum momento repudia a fala do Arthur com relação à população mais pobre. Em nenhum momento ele faz isso. Em nenhum momento o MBL faz isso. Por quê? Porque compactua com essa fala do Arthur. Compactua com essa mentalidade que despreza a população mais pobre. Vamos continuar lendo aqui. Olhem só. Aos aproveitadores, lulistas e bolsonaristas que viram nessa ocasião apenas um motivo para nos atacar, devemos reiterar que nada impedirá o MBL de continuar com o seu trabalho em prol da terceira via. Ou seja, estão atribuindo os ataques a aproveitadores. Façam-me o favor. Vocês desprezam os mais pobres, como ficou claro aqui por essa nota. Não falaram nada a respeito da população mais pobre, a respeito do desprezo que o Arthur tem sobre os mais pobres.
atribuir a lulistas aos bolsonaristas, e aí fala assim, não, vamos continuar aqui o trabalho em prol da terceira via. Que trabalho em prol? O Sérgio Moro, que vocês estão apoiando, não quer nem mais saber do Arthur Doval como palanque, como apoio. Não quer. E primeiro que o Kim Kataguiri já tinha falado aquela bobagem a respeito do partido do tio Adolfo, que é uma palavra delicada que eu não posso falar aqui no YouTube, na plataforma, tem que tomar cuidado. E o Arthur ainda atribuiu o turismo sexual a um Renan, que as pessoas estão atribuindo, que é o Renan Santos. Então não venham com conversa. Não venham com conversa. Nada impedirá o MBL de continuar com o seu trabalho em prol da terceira via, de uma alternativa aos projetos políticos criminosos do PT e do Bolsonaro. Perceba que repudiaram a fala sobre as mulheres, mas não a população mais pobre. Esses últimos dias foram dias muito reveladores a respeito da índole do Arthur Doval, deputado de São Paulo, e também a respeito da índole do MBL. E nós temos que lembrar, e eu como professor tenho que lembrar sempre isso, atacavam professores, invadiam sala de aula, menosprezavam o trabalho dos professores como se eles fossem mais inteligentes do que todos, né? Mas eles se sentem superiores porque eles se sentem os poderosos, né? Não, somos todos os poderosos, podemos menosprezar essa gentalha, podemos menosprezar essa gente. Se eu quiser eu pego, por quê? Porque elas são pobres. O padre Júlio Lancelotti lá, o cafetão da pobreza, fica dando comida pra essa gente, aí não tem que dar nada. Eles têm que ficar pegando comida do lixo, tem que ficar pedindo esmola. Não pode alguém ir lá e dar a comida pra eles. Não, não pode. Não pode haver a iniciativa de uma pessoa que se sente tocada pelo aquele outro ir lá e de livre e espontânea vontade entregar, presentear, podemos colocar assim, com um cobertor, com uma marmita. Não, não pode. Porque na percepção do Arthur Doval, do deputado, e na percepção do MBL, na mentalidade deles, o pobre ele tem que se humilhar. Ele tem que se rastejar para pedir comida pegando comida no lixo. Essa é a mentalidade deles. Igual o Arthur. Passou, viu aquelas pessoas numa condição degradante numa fila de refugiados, pessoas fugindo do seu local, fugindo do seu próprio país para saberem-se lá o que vão fazer das suas vidas agora, uma condição de insegurança, uma condição de desconforto, e ele vê e se sente superior, tem desejos libidinosos pelas pessoas estarem na condição da pobreza. Esse é Arthur Doval e esse é o MBL. Ao não terem expulsado o Arthur e ao terem defendido o integrante, o MBL mostrou a sua índole e todo o seu desprezo à população mais pobre.